Pessoal, uma boa noite a todos. Boa noite. Eu agradeço a presença de vocês aqui hoje, nesse friozinho. Muito bom estar aqui, reunido com vocês. Eu espero que a gente possa aproveitar esse dia, porque o tema que eu vou trazer essa noite, talvez não vai ser um dos mais agradáveis. Hoje, propositalmente, comercialmente, a gente comemora-se o Dia dos Namorados. Então nós vamos falar das formas de amor. Só que aqui, hoje, nós não vamos falar da forma de amor bonita, mas pelo contrário, nós vamos fazer um trabalho social, de saúde pública e de segurança pública. A gente vai falar de um amor egoísta, a gente vai falar de um amor violento. E aí vocês vão se perguntar o porquê de falar isso dentro de um centro espírita. Juntos nós vamos entender melhor esse tema. Nós vamos aqui entender o comportamento da agressividade, como que ela ocorre dentro de casa. Porque quando a gente vai falar de espiritismo, de amor, a gente fala de bondade. A gente fala de coisas belas, que o jardim é cheio de flores. Mas será que é mesmo? Então é claro que nós não vamos tirar o romantismo dessa data, mas a gente precisa se conscientizar do nosso papel na sociedade. E o Espiritismo vem para isso, vem para nos alertar sobre as mazelas que o ser humano passa. E a gente vive em sociedade. O problema do outro também pode afetar a minha vida. E quando a gente busca ser luz, a gente tem que estar aqui para conscientizar, para falar dos problemas, porque a doutrina espírita ela vem ensinar para a gente uma coisa que é difícil, mas quando a gente adquire essa virtude, que é a coragem, nada mais para a gente. Então a gente vai falar hoje sobre as formas de amor, nós vamos falar aqui sobre a união entre duas pessoas e vamos refletir juntos. Lembrando que nós não estamos aqui para dizer o que é certo e o que é errado. Quem sou eu para falar isso? Mas pelo contrário. Tudo que vai ser falado é baseado em uma pesquisa, baseado em algumas vivências de consultório que eu já tive a oportunidade de presenciar. E ao longo da noite a gente vai falando sobre o tema. Então eu aproveito também para agradecer quem está em casa nos assistindo, através das redes sociais. Eu agradeço a permissão por entrar no celular aí, para a gente poder refletir um pouquinho sobre o que o Espiritismo fala para nós. Então, para a gente começar, eu gostaria de convidá-los para uma prece inicial. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos pedir nesse momento que a espiritualidade possa nos intuir, que a gente possa receber aqui os ensinamentos dos Espíritos, que a gente possa esquecer os nossos problemas lá fora e nesse momento sintonizar com a energia da espiritualidade aqui. Que a gente possa refletir, pensar e com o coração calmo tomar as melhores decisões possíveis na nossa vida. E que assim seja. Bom, gente, quando a gente vai falar de amor, são das mais diversas relações de amor que a gente tem na nossa vida. Relação de amor entre mãe e filho, relação de amor do filho para o pai, amor entre casais, relação de amor entre amigos. E uma outra relação de amor que é incrível e não tem explicação também. Tem gente que ama um animal. Seja quem tem animal em casa, você já viu que o bicho não fala, mas ele sente quando você chega. Isso é uma forma de amor. Em todas essas relações, nem sempre elas terminam bem. Nem sempre. Cada caso é um caso. Cada família é diferente. Não é porque todas as mães amam seus filhos, não pode haver uma que não ama o filho também. Quem somos nós para julgar? Eu não sei qual foi a aprovação, não sei qual foi o planejamento reencarnatório desses dois espíritos para estarem na mesma família. A questão é que existem muitas formas de amor conturbadas, violentas, perversas. Ainda bem que na maioria dos casos não é assim.
Geralmente, o máximo que a gente tem dentro da nossa família, na grande maioria dos casos, é um atrito, uma briga, mas que com o passar do tempo as coisas vão se resolvendo, né? E nada melhor do que o tempo. E quando a gente fala que existe amor, será que existe mesmo? Porque ainda mais hoje, nessa data, né, que a gente vê as pessoas comemorando, vê, né, aquelas fotos bonitas no Instagram, somente a parte boa, e que bom, tomara que seja bom para quem vive esse amor. Mas muitas pessoas estão ali vulneráveis emocionalmente e elas procuram alguém para ser feliz. E talvez esse seja um problema. Porque a partir do momento que eu dependo de outra pessoa para mim ser feliz, para que eu seja forte, a gente está aí num caminho perigoso. Porque muitas pessoas estão ali procurando o seu grande amor, mas elas esquecem de si mesmas. E aí é que está um problema. A felicidade ela é algo individual, ela tem que depender de alguém para existir, mas que ela depende de você. Se você encontrar uma pessoa bacana, ótimo, que você possa compartilhar, dividir e multiplicar isso com ela. Mas a felicidade ela tem que vir de você. E a gente só descobre de onde tirar essa força para ser feliz quando a gente tem um propósito de vida. Só que muitas vezes a gente precisa cair em alguns buracos. Muitas vezes o medo, a ansiedade, a tristeza não deixa você enxergar as suas próprias qualidades, que são muitas. E a realidade ela é nua e crua. Quando eu busco alguém para ser feliz, talvez eu esteja depositando ali uma força que se um dia essa outra pessoa for embora, eu caio no buraco. E em quem é que eu vou me reerguer para poder criar forças e ter coragem para viver? Esse é o problema. Depositar no outro aquilo que é seu. Então, quando a gente tem uma visão de enxergar para a gente, para o nosso íntimo, a nossa essência, a gente vai vendo que é muito bom ter alguém do nosso lado, mas isso não é sinal de felicidade. Existem pessoas que são muito bem sozinhas. E não necessariamente que elas estejam sozinhas. Pelo fato de elas não terem um parceiro, um marido, um namorado, isso não quer dizer que elas são pessoas tristes. Muito pelo contrário. São pessoas firmes. E não estão sozinhos o tempo todo, porque tem família, tem irmão, tem sobrinho, tem amigos. A solidão é uma questão interna. Solidão é triste. Solitude é maravilhosa. A solitude é quando você está bem consigo mesmo e fala, opa, eu posso ir no cinema sozinho, tranquilo. E você vai, curte o que precisa curtir, volta, tranquilo. Sem ter que dar satisfação para ninguém, sem ter que se preocupar para a visão onde está, que horas vai chegar e onde vai. Solitude é isso. Solidão é quando você se fecha somente para você numa tristeza tremenda. Então a gente precisa entender esses conceitos de solitude, que é algo muito bom, mas são poucas as pessoas que estão preparadas para ter momentos a sós consigo mesmo. Por quê? Porque geralmente você está acostumado a compartilhar. E aí, assim, chega um momento da vida que pode ser que o outro vá embora, encontre outra pessoa e te deixe. Pode ser que a morte chegue e leve teu companheiro. E aí? Como é que eu vou ser? Como é que eu vou viver? Como é que eu vou reagir a isso? É claro que a dor da perda é uma coisa que leva muito tempo para a gente se recompor. Mas a felicidade ela tem que estar dentro de nós. E isso, né, é uma questão de auto-amor, de autocuidado, né? Porque assim, é muito comum a gente cobrar do outro uma atenção. Não, mas você não me dá atenção. Você não conversa comigo, você fica aí nessa televisão, você fica só no trabalho. Mas e você? Você dá atenção para você mesmo, aquela atenção que você merece? Então, é uma questão que a gente precisa pensar. Os relacionamentos, eles podem ser muito bons, podem ser relacionamentos ali que, no princípio de equilíbrio, né? Geralmente é uma pessoa mais estourada, outra mais calma, a gente vai encontrando esse equilíbrio, vai convivendo muito bem juntos. Um vai ajudando o outro nos mais diversos pontos.
Pode ser ali numa questão financeira, opa, esse mês né, a minha esposa vai ter que me ajudar, sem problema. Às vezes numa questão afetiva, principalmente tem alguns homens que são muito durão, né, não aceitam um gesto de carinho na frente do público, de quem quer que seja. Isso a gente vai tendo que aprender a lidar. O outro é o outro. Mas tudo com equilíbrio, a gente vai conseguindo achar um denominador comum, uma coisa que seja bom para ambos. Esse é o sentido do relacionamento. Mas também existem relacionamentos tóxicos, abusivos, né? E aí é que está o grande perigo. Quando você entra numa relação dessa, como sair? É difícil? Então, quando a gente fala de amor, a gente tem aquela ideia de proteção, de segurança. Acredita-se então que quando você encontra uma pessoa bacana, você pode dividir aquilo que te faz feliz. E que bom quando o outro aceita isso. Um pelo outro, até que a morte nos separe. Mas será mesmo? Porque a vida, ela é feita de escolhas. E muitas vezes pode acontecer ali que aquela escolha não foi tão boa para mim. Mas será que eu vou estar condenado a viver até morrer com aquela pessoa? O que o Espiritismo fala sobre isso para a gente? O conceito de família, ele é muito amplo. Mas geralmente, toda e qualquer família, ela começa com um relacionamento de duas pessoas. Essa família pode ter filhos, pode não ter filhos, pode ser só o casal. Cada um tem uma forma de ter a sua família, cada família é diferente, né? E tudo começa no amor. Para que a gente possa ter um elo, para que a gente possa ali, ter a ligação com alguém ali, fraterna, familiar, tem que ter amor. Senão, você vai ver que ao longo da vida vai ser difícil compartilhar esses momentos com essa pessoa que você está. Quando se tem respeito, o respeito é a base principal para qualquer relação, qualquer uma que seja. E eu digo isso porque não existe casamento blindado, não existe um namoro ali perfeito. A gente vai ter problema. Não tem casamento de ouro. Se tivesse, seria tão bom, né? Existem fases na nossa vida, fases em que está tudo caminhando bem, aí fica mais fácil, e tem épocas da vida da gente que vem aquela tempestade, é um problema atrás do outro. E são nessas horas que você descobre como realmente lidar com os conflitos. Tem gente que é ali, quando você escolhe para ser o seu parceiro, o que é que você quer nessa pessoa? Por mais que você seja feliz por você, você quer um incentivo. Você quer, a partir do momento que eu estou frágil, que eu tenha alguém para me ajudar, para me ouvir, para me dar um carinho, para me dar um abraço. Mas e quando não tem? Quando o outro está completamente distante. E aí você vai percebendo que o outro já não torce mais por você igual torcia antes. E aí? Como lidar com isso? Não existe príncipe encantado, né? A gente pode ver que há situações, principalmente na fase do namoro, que é uma fase muito importante. E hoje, Dia dos Namorados, a gente precisava falar sobre isso. No namoro, a pessoa vai dando traços do seu comportamento. Ele vai mostrando ali para você qual que é a reação quando você conquista algo. Às vezes é aquela pessoa maravilhosa, bacana, e às vezes nem tanto. Às vezes você está ali com uma pessoa egoísta, só pensa nela, mas você, por achar que a felicidade está no outro, acaba não vendo esses defeitos. E quando percebe, já é tarde demais. A gente não está aqui para falar da vida alheia, muito pelo contrário. Cada um sabe a sua forma de viver, cada casal tem a sua forma de conviver, que nunca vai ser igual. Não existe receita de bolo para um casamento feliz, não tem como ter isso. Mas existe amor fracassado? Será que as pessoas erram no amor? E aí? Será que isso existe? Já que eu sei que a felicidade é algo individual, então se eu começo a exercitar o meu amor próprio, quando eu sei do meu valor, eu entendo que ninguém pode me diminuir. Isso acontece muito em alguns relatos que a gente vê,
de mulheres, principalmente as mulheres, quando ela começa a ficar bem sucedida, começa a ganhar um bom salário, assumir responsabilidades no trabalho, alguns maridos ficam um pouco enciumados. Mas por que isso? Talvez por esse comportamento machista da sociedade, de que o homem tem que ser o dono de tudo. E nesse pensamento, muitas coisas ruins vão acontecendo. Quando a mulher não se sente acolhida, ela começa a se sentir, né? E aí, qual que é o papel dela? Eu estou com uma pessoa que não me valoriza. Como que nós vamos descobrir a melhor forma de cada um viver? Cada ser humano que atravessa o nosso caminho, nós temos o dever de ser honesto com essas pessoas. Não interessa quem quer que seja, pode ser um amigo seu, pode ser a namorada, a sua esposa, qualquer pessoa que aparecer no seu caminho, seja responsável por ela. Responsável no sentido de que, se algo não te agrada, peraí, o sucesso do outro não me agrada? Será que o problema não está em mim? Será? Eu digo isso porque eu gosto de trazer as coisas que acontecem lá fora para dentro do Espiritismo. E eu já tenho uma experiência com equipe médica que atendem pessoas. Eu digo que são equipes multidisciplinares, né? Onde eu trabalhava antigamente, nós tínhamos contatos com médicos, com enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais, e a gente via muito a questão de relacionamentos abusivos, porque muitas mulheres eram agredidas dentro de casa e depois precisavam de um curativo, de um atendimento médico. E sempre começa naquela questão: caí da escada, o ventilador caiu em cima de mim. Sempre tem uma desculpa para os hematomas. E aí, quando a gente vai analisar friamente os fatos, você vai vendo que são agressões que acontecem dentro de casa por homens inseguros que acham que a mulher é uma propriedade. Isso nas mais diversas classes sociais. Porque quando a mulher começa a ter sucesso, alguns começam a se sentir enciumados e até mesmo ofendidos. Mas como que a minha mulher vai ganhar mais do que eu? Como que ela vai ser bem sucedida e eu vou ser um qualquer? Infelizmente, ainda existe esse tipo de pensamento. E aí o que eu pergunto aqui para vocês é o seguinte: que amor é esse? Um amor que machuca? Um amor que destrói? Isso é uma forma de amar? Enfim. E quando eu tenho um relacionamento assim, tão tóxico, tão agressivo, o que a doutrina fala para nós? Em O Livro dos Espíritos, na questão 697, Kardec pergunta se a indissolubilidade do casamento pertence à lei de Deus ou se é apenas a lei humana. Os Espíritos responderam: a indissolubilidade do casamento é uma lei humana, muito contrária à lei natural. Os casamentos transcendentais e afins, que são poucos, se caracterizam pela estabilidade total, por imperar a lei do amor. Neles, a preocupação com o divórcio e ligações extraconjugais inexiste. São raros esses casamentos. Não que eu esteja aqui incentivando as pessoas a se separarem, mas o que a gente precisa alertar é que quando você está com alguém ao seu lado, a pessoa também tem que preservar, fazer a parte dela, para que o relacionamento ande da melhor forma possível. Antigamente, os casamentos duravam muito mais. Sim, a gente sabe disso. Mas por quê? Porque as mulheres não podiam se separar. Porque se elas se separassem, né, elas são a separada. O julgamento da sociedade pesava. E para o homem, isso não pesava tanto. Por quê? Qual era a função da mulher? Há tempos atrás, a função da mulher era cuidar da casa, cuidar dos filhos, ter muitos filhos e servir o marido. Mas a principal função daquela época
era segurar a família com força que a mulher nem sabia de onde tirar. Primeiro porque tinha que proteger os filhos, primeiro porque dependia emocionalmente e financeiramente daquele marido. É claro que a gente não pode generalizar. Existem muitos casamentos aí, né, que já têm uma longa data e são muito bons, são felizes, são realmente casamentos ali para a vida toda. Mas nem sempre a gente tem essa condição de ter uma relação tão saudável. Porque o outro nem sempre está disposto a ser saudável com você. Você se doa, você se dedica e muitas vezes o que você está recebendo ali é ingratidão. E o mais perverso nessa história é que até hoje acontece muito isso, né? Não podemos citar nomes de pessoas, mas relatos recentes de um dos atendimentos que a gente pôde acompanhar recentemente. Havia uma cidadã que se separou do marido e ela buscou auxílio na igreja. Ela chegou no líder religioso e comentou: olha, infelizmente meu marido está sendo infiel, eu preciso de ajuda. E a orientação daquele líder religioso para aquela pessoa foi para que ela mantesse o casamento, para que ela mantesse, para que ela perdoasse, mas os fatos começaram a se repetir. E a orientação era sempre a mesma: não, mas você tem que relevar. Até que chegou um ponto que a situação se tornou mais grave e a esposa começou a investigar o comportamento do marido. E ela viu que aquele líder religioso também acobertava as infidelidades do marido dela. E o que ela optou? Seguir o seu caminho só. E o líder religioso, ao se justificar para aquela pessoa, ele disse o seguinte: foi o demônio que soprou no nosso ouvido, e aí, por um momento de vulnerabilidade da nossa fé, ele cometeu a traição. Até aí, tudo bem? Quem sou eu para questionar o conselho desse religioso? Mas e se fosse ao contrário? E se fosse a mulher a infiel? Será que a orientação seria a mesma? A gente diz isso porque hoje a gente precisa conscientizar as pessoas. Fidelidade é uma coisa que ou tem ou não tem. Mas se eu tenho alguém que me agrega valor, para que fazer isso? Ninguém é santo. Todo mundo tem problema, todo mundo tem defeito. Mas a partir do momento que você tem algum compromisso, você deve honrar isso. E o nosso papel aqui é conscientizar. Quando a gente vai falar das relações tóxicas, eu trouxe aqui um pequeno dado, uma reportagem do G1, em que fala que o Brasil bateu o recorde de feminicídios em 2022. E a estatística é uma mulher morta a cada 6 horas. Isso está acontecendo no Brasil. Inclusive, nesse momento que a gente está falando aqui, alguma mulher provavelmente já deve ter morrido, vítima de violência dentro de casa. Eu vou ler a reportagem aqui para vocês. O Brasil teve um aumento de 5% nos casos de feminicídio em 2022, em comparação com 2021, aponta um levantamento feito pelo G1 com base nos dados oficiais dos 26 estados e do Distrito Federal. São 1.400 mulheres mortas apenas pelo fato de serem mulheres, uma a cada 6 horas. Este número é o maior registrado no país desde que a lei do feminicídio entrou em vigor em 2015. Como que funciona isso? Tortura, ciúme, ameaças. Os crimes mostram a repetição das agressões, a falta de proteção do Estado e a desestruturação familiar após os crimes. Mulheres chegam a ser torturadas pelos maridos durante um mês na frente dos filhos, antes de morrer. Algumas até já haviam registrado queixa por violência doméstica na delegacia contra o seu agressor. Dados mostram que mulheres são mortas na frente dos filhos. Mulheres assassinadas com até 19 facadas pelo pai do filho que não aceita o fim do relacionamento. E que amor é esse? Aí a gente vem aqui no Centro Espírita, fala de bondade, de amor e carinho.
Ah, que maravilha, é tudo colorido. Aí chega em casa ou vê um vizinho, uma vizinha passando por uma situação dessa, a gente vai vendo que o mundo é cruel. E a alta de feminicídio, por que isso está acontecendo? O aumento dos casos pode ser um indicativo de que as polícias estão cada vez mais se adequando à legislação e registrando corretamente o crime. Porque muitas vezes o feminicídio era registrado como crime passional. São diferentes. Outros fatores, a baixa fiscalização, o que permite que mesmo as mulheres com medidas protetivas se tornem vítimas de feminicídio. É tão comum a gente ver isso nos nossos jornais. Não precisa ir longe não, é só você ligar a televisão. Coloca no jornal local para ver. Toda semana tem mulher vítima de feminicídio e parte dessas mulheres já tinham uma medida protetiva, que na verdade era um simples pedaço de papel. Não se trata pelo simples fato de que aquela mulher foi morta por causa de um relacionamento. É muito mais grave. Ela foi morta porque ela era mulher, esposa daquele cidadão. Então aquele sentimento de posse, aquele ciúme doentio, faz com que não, a pessoa é minha propriedade. Ela é minha, não vai ser de mais ninguém. Olha o ponto que a gente chega. E aí como que nós vamos negar isso, se está acontecendo? Está acontecendo direto e reto aqui, na nossa região, na cidade, nos nossos bairros. O assassino mata porque ele acha que a mulher é propriedade, mulher não é objeto. Muito pelo contrário. A gente não está falando de amor? Amor constrói, amor não mata. E como que ocorre o comportamento do agressor? Nós vamos explicar aqui. Mas antes, por que trazer esse tema tão difícil, tão pesado para essa noite, no dia dos namorados? Porque eu sei que parte dos casais aqui tem filhos. A gente precisa conscientizar as nossas crianças, os nossos adolescentes, conscientizar os nossos familiares, porque principalmente quando a pessoa está na fase da adolescência, que começa a fase do namoro, é importante falar para as nossas filhas que qualquer comportamento que seja agressivo, ela precisa falar. Precisa falar para o pai, precisa falar para a mãe, precisa falar para alguém que seja próximo. Porque ali pode ser o início de uma barbaridade que pode ser evitada. A gente precisa falar disso para os nossos adolescentes. Por quê? Para que quando aquele adolescente criar uma maturidade na vida adulta, ele possa entender que ele pode sentir ciúmes. Isso é natural, é normal. Mas ele tem que saber se controlar, porque senão isso vira doença. E o nosso papel é esse. Esse é um assunto de segurança pública. Tem pessoas morrendo por causa disso. Pessoas que não sabem amar. Pessoas que matam e dizem que mataram por amor. Poxa, que amor é esse? Se nós estamos aqui dentro de uma casa espírita, falando de amor o tempo todo, esse tema é relevante nessa noite. A gente precisa se conscientizar sobre isso. E sobre os agressores, agora eu vou relatar aqui para vocês como que funciona o ciclo da violência. Esse material foi feito por uma psicóloga americana, uma pesquisa feita por ela. Ela chama Leonore Walker. E ela identificou um padrão comportamental dos agressores. Geralmente, o ciclo da violência começa dessa forma. Aumenta uma tensão. Como que isso acontece? A primeira fase, o agressor ele se irrita com coisas mais banais possíveis. Às vezes a mulher, a namorada, a esposa, foi no salão e pintou as unhas. E ficou muito bonita. O cara já surta. Ele fica possesso de raiva só pelo simples fato da mulher ter ido para se cuidar da sua beleza. A mulher fica aflita e na tentativa de acalmar o agressor, ela acaba evitando. Não, mas então se você não gostou, eu não vou mais fazer as minhas unhas. Aí as mulheres são vaidosas, gostam de ir no salão de beleza, pintar o cabelo. E o cara fica com raiva porque ela pintou o cabelo. Então ela vendo aquilo, ela fala, não, então já que você não gosta,
eu não vou mais pintar o meu cabelo. Isso começa dessa forma o ciclo de violência. E perceba que quando a gente vai falar de relacionamento, ele é construtivo, ele não é abusivo. Não pode ser abusivo, pelo menos seria o ideal não ser abusivo. Então há uma tendência da mulher muitas vezes não entender aquilo que está acontecendo, mas passa batido, porque ela não sabe o que está acontecendo na cabeça do parceiro. E às vezes ela até se sente culpada. Nossa, ele ficou tão bravo comigo. Será? Não, talvez ele tenha razão. E nesses primeiros comportamentos, que é o chamado de alta tensão, a mulher ela experimenta ali um pouco de tristeza, angústia, ansiedade, medo, desilusão e o principal, não entender o porquê que o parceiro está tão bravo com ela. Ela não fez nada demais. Essa é a primeira fase. O segundo comportamento do agressor é o ato de violência. Essa tensão ela vai se aumentando até que o agressor, até que aquele desequilibrado, ele comete ali uma violência física, psicológica, moral, patrimonial. Às vezes a moça compra lá uma bolsa bonita, ela vai numa festa, ela compra um vestido, ela quer sair bem arrumada. E aí o que o cara faz? Ele vai lá e rasga o vestido, porque ela está muito bonita. Ele vai lá e destrói a bolsa que ela comprou. Já é um comportamento desenfreado que o agressor tem. E aí, não satisfeito, pode ser que ele quebre tudo de dentro de casa. Isso pode acontecer também. E aí chegar às vias de fato a partir mesmo ali para uma agressão física contra a esposa. Mesmo consciente do risco de vida, o sentimento da mulher ali, na maioria dos casos, é de paralisia, porque ela não sabe, ela não entende aquilo. E quando ela começa a se distanciar desse agressor, o que ela faz? Ela toma algumas atitudes, que é esconder na casa de amigos, na casa de familiares, busca ajuda, ela tenta denunciar, nem sempre consegue, pede a separação e até mesmo em casos de agressão, algumas mulheres tentam cometer suicídio. E nesse período, a mulher vive uma tensão psicológica muito difícil de lidar. E chega um ponto que as agressões são tantas que, infelizmente, todo mundo no trabalho, todo mundo da família sabe que aquela moça está em casa. Ela se sente impotente e ela precisa de uma rede de apoio, porque sozinha ela não vai conseguir. Ela precisa de pessoas que acolham ela nesse momento de dor. Esse é o segundo fato, a segunda fase, que é o ato da violência. Mas depois, o agressor, ele tem um arrependimento. É o comportamento carinhoso. Isso é muito recorrente. Se vocês quiserem até saber mais sobre esses casos, eu não sei se onde vocês moram tem um CRAS, mas procure saber os casos que lá acontecem. Tanta violência doméstica acontecendo. E depois que nós entendemos que o homem começa a ficar agressivo, depois que a gente entende que ele bate nela, depois ele volta arrependido, fazendo promessas, dizendo que vai mudar, e volta amável. Ele se transforma, fala que não vai beber mais, fala que vai tratar ela como uma rainha, e de fato, ele até faz isso por algum tempo. Ele realmente volta mudado, pede uma chance, e muitas vezes essa mulher não quer voltar com ele, mas ela depende, porque tem filhos. E às vezes por causa das crianças ela fala, mas vai ser bom o pai estar por perto. Financeiramente já é uma ajuda, porque, o que, principalmente nesses casos de violência doméstica, as mulheres que têm filhos, elas voltam a esse relacionamento abusivo por causa das crianças. Porque também tem uma pressão psicológica que o agressor faz, que ele vai lá nos filhos pequenos e fala, pede para a mamãe voltar com o papai. E tem aquela manipulação na cabeça da criança. Olha como isso é complexo. Então, isso acontece todos os dias. A mulher fica sem caminho. Mas ele vai mudar. Volta. E aí, nessa terceira fase, que é o arrependimento e o comportamento carinhoso, quando esse homem explode, na maioria das vezes, ele comete o feminicídio. Não necessariamente que isso vai acontecer nessa ordem,
Mas isso é uma pesquisa que foi feita, isso está acontecendo na nossa sociedade, e o que a gente precisa entender do amor é o seguinte: o que eu tenho é amor ou é doença? Porque se for doença, eu preciso me tratar. Que amor é esse que mata, que destrói? E como é que tem gente que fala que depois que, um casamento agressivo desse, eu tenho que ficar o resto da minha vida com uma pessoa assim? Como? Talvez é porque quem está falando isso não é quem está lá dentro de casa apanhando. Então, é muito bom a gente falar de um amor que pode ser vivido, compartilhado, amor mesmo, a companhia, a presença, mas essa não é a realidade de muitos casais que acontecem. A gente precisa focar nessa parte aqui, porque antigamente a gente dizia que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher. Pelo contrário, hoje, em briga de marido e mulher, a gente mete a colher e chama a polícia se for o caso. Nós precisamos incentivar que os casos de violência, que a gente sabe, muitas vezes a gente sabe que tem, precisam ser denunciados. A mulher precisa ser protegida. Mas também existe o efeito contrário. Só que quando a gente vai abordar esse tema do efeito contrário, que também existem homens que apanham das suas mulheres, que vivem relacionamentos totalmente abusivos e chegam na delegacia para denunciar, é tratado com chacota. Nossa, mas você apanha da sua esposa? Você não tem vergonha, não? E aí aquela pessoa vai fazer o quê? Entende que isso aqui é muito sério, muito grave? Eu assisti uma reportagem ao fazer essa pesquisa para essa noite e vi que sim, existem casos assim de homens que apanham, levam um cacete da esposa todo dia. E acontece, está acontecendo. E aí o que eu pergunto para vocês, que amor é esse? Amor não pode ser assim. O amor do outro não me diz respeito. Cada um tem a sua forma de amar. E se esse amor não machuca, não mata, não destrói, ele pode sim ser vivenciado, pode ser apreciado, pode ser fortalecido. Mas quem sou eu para dar palpite? Cada um tem sua pretensão. Tem gente que não pretende se casar e está certo. Outros já querem, está tudo certo. Cada um tem sua livre escolha. Mas o mais importante é que a gente tenha amor próprio, que a gente possa se valorizar. Saber, opa, se o outro está apagando o meu brilho aqui, eu tenho duas possibilidades. Ou fazer com que ele enxergue o brilho dele também, que a gente possa tentar seguir juntos. Ou cada um seguir a sua carreira só, não sei. Cada um tem uma forma. E essa questão é tão difícil porque geralmente a gente não escolhe quem a gente gosta. A gente gosta, pronto. Eu escolho quem eu quero amar? Nem sempre. E tem coisas que a gente não explica, a gente sente. E que amor é esse que eu quero para mim? Como que eu vou ser feliz? Com amor próprio, eu entendendo o meu papel, eu entendendo que se o outro me põe para baixo, o defeito não é comigo, é com o outro. E a partir do momento que eu sei que eu tenho uma luz dentro de mim, eu sei que eu consigo entender o meu papel dentro daquela relação, talvez eu saia. Talvez cada um segue seu caminho. E é melhor assim. Porque isso também é uma forma de amar. O amor que eu quero, será que é o amor que eu dou? E a forma de amor mais saudável que a gente pode oferecer para o outro e receber do outro é o amor consciente. É o amor complemento. É aquele colaborativo, construtivo. Nada é mais forte do que um elo sincero, amistoso, que dá vontade de estar junto com aquela pessoa. O amor ele pode ser pleno, ele pode ser agradável. Amar não é pecado. Amar é ter coragem. Sim. Muitas vezes a gente não tem coragem de procurar quem a gente ama. Às vezes o outro só está esperando ali você dar o primeiro passo. E uma grande história de amor pode ali acontecer. Lembrando que a gente sabe que não tem príncipe encantado, mas sim, existem histórias felizes. E se você se permitir, se você quiser se permitir isso, sim, é possível. Ninguém nasce para ser triste. A questão é que alguns
conseguem viver muito bem na solitude, muito bem resolvidos, com personalidade, com coragem, sabe? E outros já preferem estar acompanhados. Esse caminho de felicidade, cada um de nós tem um, e a gente tem que lutar por ele. O que eu posso dizer que o Espiritismo nos ensina, independentemente de você estar só ou de estar com alguém, é que você precisa descobrir a sua melhor versão. Em todos os pontos. Qual a minha melhor versão? Se você faz bem para si mesmo, poxa, que bom. Que bom que você não precisa depender de outro. Isso é muito bom. São poucas as pessoas que têm a coragem de ser felizes sozinhas. E eu admiro essas pessoas. E divida o teu melhor. Divida também as suas angústias. Não deixe de ser feliz nunca. E quando a gente souber vivenciar ou presenciar qualquer ato de violência em algum relacionamento abusivo, é muito importante a gente denunciar. Hoje nós temos um canal muito importante que serve para qualquer tipo de denúncia, que é o Disque 181. Então, o que a gente precisa ter coragem é que às vezes situações como essa estão acontecendo com algum familiar, com alguma colega de trabalho, com algum vizinho, e é importante denunciar. Em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, mas sim, se for o caso para evitar um crime, algo tem que ser feito. E às vezes a gente está ali, está sabendo de algo, a pessoa não tem coragem de chegar até você para pedir ajuda, mas você pode ajudá-la. Seja luz para as pessoas que sofrem. O que a gente aprende em relacionamento, o que a gente aprende em amor, é que ninguém precisa sofrer, pelo contrário, a gente quer ser feliz. Então, que eu possa, de alguma forma, levar luz para aquelas pessoas que sofrem. E é isso. Como que nós vamos amar? Cada um tem sua forma, cada um tem sua maneira, mas que seja de uma forma muito carinhosa. E se for para seguirmos sozinhos, que ótimo, que a sua companhia seja algo essencial para que você fique bem. É muito bom isso. Experimentem vocês, mesmo sendo casados ali, ter um momento de solitude. Vocês vão ver como que isso também ajuda no relacionamento. Se conhecer, ter o seu momento seu. Talvez nesse seu momento seu, seja ali um momento propício para você criar um vínculo direto com Deus. Não estou falando de espiritualidade, estou falando de Deus. Para falar com Deus eu não preciso de espírito, eu não preciso de padre, eu não preciso de palestrante, não preciso de nada. É só a minha conexão direta com o Criador. Peça ajuda e o céu te ajudará. E coragem. Coragem para as nossas escolhas, coragem para as nossas decisões. Eu agradeço aqui a presença de cada um de vocês. Eu sei que não foi um tema agradável, foi um tema um pouco pesado, mas urgente, necessário e essencial. E que a essência seja você ser feliz consigo mesmo, naquilo de melhor que você tem, que Deus te deu. Se você não sabe qual é a sua melhor virtude, é porque você ainda não descobriu o que você tem. Eu desafio vocês, a cada um de vocês, a descobrir a sua melhor versão. Então, muito obrigado a vocês que nos acompanham de casa também. Né? Obrigado pela oportunidade. E nesse clima, nessa mensagem, eu gostaria de pedir aos meus espíritos que possam agora nos intuir, que possam acalmar aqueles corações que sofrem, que a gente possa ser aquilo que nós tanto almejamos ser, mas com verdade. Muito boa noite a todos. E só para ressaltar, o Espiritismo, ele prega a verdade. Aquilo que não é verdade é hipocrisia. E nós precisamos ser autênticos. A autenticidade muitas vezes leva um preço muito alto. Mas sejam honestos com vocês mesmos em todas as relações que vocês tiverem. Relação amorosa, relação profissional. Siga sempre o caminho mais correto. Por mais difícil que seja. Porque da verdade a gente não escapa. Muito obrigado. Uma boa noite a todos.